Mas qual é o segredo então dessas empresas que aceleram para a diferença de uma gestão amadora que é a empresa travada, que é o medo que eu tenho e é o que eu vejo muito no negócio hoje. Quando o empresário está com decisões baseadas na intuição, o que valia antigamente é o que ele continua ainda achando que é o que vai funcionar. Os processos dele, então, são inconsistentes. Ou ele nem tem processo, ou ele tem e não coloca em prática. Falta de métricas, não conhece o indicador do negócio. E o crescimento é estagnado. É só você olhar vários empresários, várias empresas que estão nesse negócio. Quando a gestão é profissional já, uma empresa que está acelerando, que está conseguindo resultados, você vê isso aqui, ó. As decisões são baseadas em dados, em indicadores. Você conhece, ele conhece indicadores. Ele tem processos bem definidos, ele treina a partir desses processos que ele fez no negócio dele. E o crescimento ele é consistente. Você olha para o lado de novo, estou falando aqui do norte, aí, especialmente aqui, porque eu posso falar que é esse meio que eu estou, ou centro, ou trindade, mas é dessa forma que funciona. E às vezes vários dias fala isso aí, ó, cada vez mais tirando espaço. Por isso tem que estar preparado, tem que se profissionalizar. Então não tem a ver com sorte, não é só trabalhar mais. Eu quero tirar isso aí também da cabeça do empresário e trabalhar no operacional e ser esse trabalho árduo. A diferença está na gestão. E muitos de vocês que já estão nesse nível, vocês vão olhar que é na gestão. Quem domina essa gestão ele está dominando o jogo. 80% dos empresários trabalham no operacional. É triste quando você visita um empresário e ele está lá dentro do operacional. Aí falta processo, falta gestão e falta meta. E aí você olha, quem é que está sentado lá no comando então da empresa? Quem é que está sentado pensando no negócio, na estratégia? Então vamos para mais a pirâmide aqui. Os 5 aceleradores. Primeiro, eu já falei, a gente precisa ter clareza dos números. Os números é que mandam o jogo. Se eu não conheço o número, eu não conheço o meu negócio. Depois, o segundo acelerador são os processos comerciais eficientes. Depois eu vou... Ele não entende muito bem quando você dá um segundo ele para. A gestão de equipe de alta performance é o terceiro acelerador. O quarto é o domínio da experiência do cliente. Estava falando com alguns lá fora sobre a experiência do cliente e a gestão financeira inteligente. O primeiro é a clareza dos números. Eu já falei sobre isso. Se você não mede, você não consegue fazer a gestão do negócio. Você precisa conhecer isso. Tomar essas decisões. Primeiro é saber qual que é a margem. E, cara, o primeiro erro que eu tive era isso. Fala com alguém, falava comigo. Qual é a tua margem de lucro? 50% falava. 50% era meu markup. Eu achava que era margem. Nem sabia qual que era a margem, na verdade. E aí você fala, markup. Fazia totalmente errado. Trabalhava com posto de combustível. Vendia no crediário 30 dias, ganhava 7 dias e fazia o markup errado. Nem sabia que existia isso. Markup é o preço, a porcentagem que se coloca sobre o custo do produto. E a margem é depois do preço para o custo, depois para o lucro, o que sobra, aí é a margem. Então é colocar 50%, pega R$100. Coloca 50% em cima, vai dar 150. 150 para 100, quanto que dá? Qual que é a margem? É 33,3%. Olha a diferença daí do negócio. Por que esse negócio quebra? Coisa simples, estamos falando coisa simples. Qual que é o ticket médio do meu negócio de cada venda que eu tenho? É R$30, é R$40, R$50. Eu preciso saber o ticket. O ticket é a partir disso que eu aumento as vendas. Se eu não sei o ticket, como que eu vou fazer com que a minha equipe trabalhe mais em vendas? E já vou desmistificar aqui desde o início, tá? Toda vez que eu falar de vendas, eu falar de vendedores, eu estou falando de todas as pessoas dentro do negócio. Não existe vendedor ou não vendedor. Todo mundo é vendedor. Se ele não está atendendo o cliente externo que faz venda, ele está atendendo o cliente interno, que é um colega, que ele oferece uma solução ou ele presta serviço para alguém que vai entregar para o cliente. Então, todo mundo é na empresa que precisa vender. Todo mundo. Eu tenho que olhar sempre para isso. Então, o ticket médio é, na média, quanto que cada cliente compra. Isso eu preciso conhecer. Se eu puder saber ainda mais por departamento, por seção ou por tipo de produto, melhor ainda. Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Qual que é o mínimo que eu preciso vender para pagar todas as despesas da minha operação? Se eu sei a DRE, se eu sei o lucro, eu sei o ponto de equilíbrio. Senão, eu fico a mercê de, às vezes, ter o lucro, às vezes não ter o lucro. E eu não sei quanto que é no mínimo que eu preciso vender para a minha operação. Quanto que você precisa faturar por dia? Então, eu tenho uma meta, e a partir do que eu tenho uma meta, eu preciso dividir isso por dia. Eu não posso controlar uma vez por semana, uma vez por mês. Todo dia eu preciso acompanhar esse número. Para que eu possa fazer ações no dia a dia.
conseguir chegar no resultado que eu quero. Qual que é a minha taxa de conversão? Entrou 10 pessoas no meu negócio, vendi para 5, 50%. É bom ou é ruim? Sempre vai ser ruim. Vai ser bom quando for 10 para 10. 10 entraram e 20 para 10. Então, qual que é a minha meta? Como que eu trabalho com a minha equipe para que cada vez mais eu feche mais negócios? Então, a taxa de conversão, eu preciso saber quantos clientes que entram na minha loja, e principalmente ainda cliente que entra na minha loja, no meu negócio, que sai sem comprar. Por que entrou e não encontrou o que ele procurava? Quem trabalha com produtos tem o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Qual que é o custo da mercadoria vendida? Quanto que representa isso no meu negócio? 40%, 50%, 30%? Eu preciso que cada vez seja menor dentro do meu negócio. Quanto menor seja esse número, maior é o meu lucro. Quanto que eu tenho de estoque? A grande maioria dos empresários de vocês não sabem quanto tem de estoque. Quanto dinheiro que eu tenho parado lá. Então, às vezes, eu tenho muito dinheiro no bolso, mas é porque o meu estoque diminuiu. E às vezes eu não tenho dinheiro, mas é porque o meu estoque está lá. E principalmente quando eu trabalho com perecíveis, e hoje que muitos produtos eu posso comprar muito rápido e ter todo dia, eu não posso ter estoque, mas eu preciso, no mínimo, conhecer o estoque. Preciso saber qual a quantidade e o valor que tem. A quantidade de orçamentos pendentes. Está falando com mais um empresário ali antes. A grande maioria do cliente hoje é tudo no WhatsApp. Ele não quer se relacionar com a gente, ele quer só mandar mensagem. E aí eu preciso saber da minha equipe quantos orçamentos eu tenho. A quantidade de orçamentos de cada vendedor. Como é que está, em que nível que está a negociação. Para que eu possa cada vez mais acompanhar e conseguir melhores resultados. Eu preciso ter métricas para poder acompanhar o vendedor para saber o que está acontecendo no negócio. Senão, sabe o que acontece? Empresas que trabalham com orçamento, as empresas começam a virar orçamentista. E eu não conheço empresa que cobra por orçamento. A gente ganha dinheiro vendendo. Então eu tenho que ter controle disso. Carteira de clientes. Quantos clientes novos a gente abriu esse mês? Qual que é o tamanho da minha carteira? Quantos clientes são? Quantos estão inativos? Que tipo de ação eu vou fazer com esses clientes? Quantos estão inativos? Quantos são em cada segmento diferente que eu devo trabalhar? Qual o produto que me vende mais e com maior retorno? Por quê? A curva ABC do produto, e a regra lá do Pareto de 80 a 20 é 80% do meu faturamento vem dos 20 principais produtos que eu tenho. Eu conheço esses. A forma que eu trabalho no comissionamento, na premiação com a equipe, é que define onde que eles vão colocar o foco. E isso é responsabilidade do gestor, do empresário colocar. E a quantidade de contatos diários dos vendedores. Quantos contatos cada vendedor precisa fazer? 20, 30, 40, 50? Quantos contatos ele está fazendo negociação de pós-venda, de prospecção? Então, o que muda aqui? Eu preciso trazer exemplos de clientes meus aqui. O empresário perdido, para quando ele está no controle, é que depois que organizei meu financeiro, consegui enxergar que eu estava perdendo dinheiro e aumentar meu lucro em 23%. E aí o que eu tenho? Eu tenho 100% de previsibilidade e eu paro de ter surpresas. O segundo acelerador, que é tão poderoso quanto esse que eu falo, que são os processos comerciais. As vendas não acontecem por acaso, elas acontecem por processo. A Ana Carolina falou, tive 13 anos como experiência, que na Mari aqui, como gerente comercial. É um processo, a venda ela não é a arte, não é a arma, não, é um processo. Eu preciso treinar a equipe para conseguir o resultado. Tem uma lógica nisso aqui. Isso que vocês conhecem é chamado funil de vendas, certo? Todo mundo conhece a parte que é muito falada do funil de vendas. O funil, tudo quando eu falei de atendimento antes, como é que eu treino esse meu vendedor, essa minha equipe para isso, é a partir disso aqui. Os 8 passos da venda, manual de atendimento que precisa ter descrito para você poder treinar mais e mais e cada vez mais. Não é um negócio que começa um vendedor, começa alguém dentro da empresa, começa a fazer o atendimento e eu posso parar de fazer esse treinamento. Eu não posso parar. Então, a primeira coisa que uma empresa se tem quando eu faço o primeiro contato com alguém é fazer uma abordagem, e abordagem profissional. Eu preciso ter uma abordagem profissional. A partir disso, se levanta a necessidade do cliente, o que ele precisa. Depois eu apresento as soluções que eu tenho no negócio. Eu fecho esse negócio com segurança para mim e para o cliente. E aí vem a quinta parte, que é o encantamento e fidelização. Só que isso não vem no quinto item somente. É o que eu estou fazendo a partir desde o primeiro contato que ele tem na empresa comigo, se ele já tem
essa abordagem profissional. Então, o que é aqui? De vendas instáveis para vendas previsíveis. Esse é o que a gente falou. Depois que organizamos nosso processo comercial, crescemos 34% em 6 meses. 90% de previsibilidade todo dia do caixa entrar. E 5 vezes mais conversão de negócio. Então, venda não é uma arte, é um processo. E, quando a gente olha para esse acelerador 3, que é a gestão da equipe de alta performance, cara, essa frase, eu quero que vocês guardem essa frase. As empresas não crescem. Quem cresce são as pessoas. E as pessoas que fazem a empresa crescer. Então, os 5 pilares da equipe campeã, de novo, sempre começa pela base. A base é fazer uma seleção correta, dedicar tempo para isso. Eu posso colocar um gerente meu para fazer entrevista? É claro que eu posso fazer isso. Eu posso colocar um coordenador, um supervisor? Sim. Mas a última palavra, eu conhecer quem é dentro do negócio, eu preciso fazer isso. Eu sempre preciso participar disso. Tem um treinamento contínuo, sempre, eu falei, é todo dia. Não se para isso. O que vocês estão fazendo aqui hoje? É treinamento contínuo. Vocês estão sempre fazendo isso. Isso precisa ser passado para a equipe. Tem que ter uma comunicação clara para a equipe. Dedicar tempo. Eu preciso sair operacional por quê? Porque eu preciso conversar com a minha equipe. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que dar feedback. Quantas pessoas daqui a pouco que nunca ouviram um feedback positivo, nunca ouviram alguma coisa, porque a gente tem aquela mania lá de tipo assim, está fazendo mais que obrigação. É isso que eu contratei para isso. Eu preciso dedicar tempo para falar para eles, para falar o que eu estou satisfeito, o que eu não estou, como que ele pode melhorar para conseguir entregar e ganhar o que ele merece. E todo mundo, todas as empresas precisam ter metas e ter um acompanhamento com indicadores. Todos precisam ter. Senão ele vai lá fazer o quê? Vai ter cartão? Outro cliente que eu trago aqui, de uma equipe perdida para uma equipe de alta performance. Depois que estudamos a gestão de pessoas, nossa produtividade aumentou 41% e a satisfação dos clientes parou. Está tudo ligado, parece que não. Olha só o resultado que vem. Está tudo ligado uma coisa na outra. Aumenta a satisfação dos clientes e a redução do turnover também. Colaboradores satisfeitos trabalhando contigo. Então, isso que acontece quando você transforma pessoas comuns em uma equipe extraordinária. E aí eu trago minha caneta aqui, ó. Minha caneta está surradinha aqui, ó. Porque eu uso ela. Quer dizer que vocês são donos dessa caneta aqui. Vocês são dono do negócio de vocês. E está ruim ali de fazer a leitura? Não, tá bom. Vocês podem admitir ou demitir quem vocês quiserem. A empresa de vocês trabalha lá dentro quem vocês quiserem. Vocês têm que lembrar que isso aqui é de vocês. Isso aqui é de vocês. Lá dentro está quem vocês escolheram ou quem vocês desejam manter lá dentro. Então a responsabilidade do teu negócio é teu. Por isso a pergunta aqui, você treina, promove, impulsiona seus colaboradores? Eu continuo na caneta, quando vamos pensar que isso aqui é uma empresa, isso aqui é o espaço frio da nossa empresa. Eu conheço muitas empresas que o dono é dono só dessa estrutura aqui, ó. Mas dentro ele não manda em nada. Dentro ele vai dar uma ideia, ele vai pedir para alguém fazer alguma coisa, nada, ele não consegue nada dentro do negócio. Então você tem que ver quem é que comanda lá dentro. E se você não comanda, você precisa comandar, você precisa pegar de volta isso. Falei das rédeas aqui, pegar de volta o seu negócio. Precisa enfrentar decisões difíceis no dia a dia, a gente tem que cuidar o que a gente vai criando dentro do seu negócio. E o acelerador 4 aqui, que é o domínio da experiência do cliente, quem encanta, fideliza e quem fideliza, cresce. Mas quando eu estou no mercado novo, falando para vocês aqui, é um mercado cada vez mais competitivo. O que eu faço de diferente? E não pode ser só preço e condição de pagamento. É a experiência do cliente que vale. Eu preciso ousar em fazer diferente. Qualquer coisa que tenha valor para o teu cliente. O cliente não volta porque é barato. Ele volta porque é bem tratado. Outro exemplo aqui de cliente. Quando mudamos o jeito de atender, os clientes começaram a nos indicar. E hoje 40% das vendas de indicação. 40%. Pensa que é isso. Isso tem 85% de taxa de retorno. Que é a parte financeira. Ele fala de gestão financeira mesmo. Quem não controla não cresce.
E quem não cresce, quebra. E o que é o mínimo, então, que toda empresa precisa? O empresário precisa saber. É o fluxo de caixa diário dele. Controle de conta a pagar e a receber. Separação do dinheiro da empresa e do dono. Quantas empresas e quantos empresários que tiram salários agora altíssimos, sem pensar assim, se eu fosse trabalhar com alguém, quanto eu ganharia? Quanto que o mercado me pagaria? Eu posso assaltar a minha empresa dessa forma que eu estou fazendo? Ela tem capacidade financeira para me pagar dessa forma? Precificação correta com margem real, já falei ali, né? Das coisas que eu fiz. Análise mensal de lucros e perdas, eu preciso ter meu DRE para poder saber qual que é a minha lucratividade do mês. Controle de estoque capital de giro, o fluxo de caixa diário que eu falei. Então, o empresário que não olha isso, está brincando em empreender. E não dá para brincar mais. Se você estava brincando, não dá para brincar mais. Eu preciso ter esse controle. Então, eu saio do sufoco financeiro para o crescimento. Esse que é o outro cliente. Quando começamos a controlar o dinheiro, paramos de trabalhar só para pagar boleto. E começamos, de fato, a ganhar dinheiro. E aí, tem 45% de aumento de lucro, zero de cheque especial e aumento do capital de giro em 30%. Então, dinheiro bem controlado vira lucro e lucro vira crescimento. Então, esse acelerador 5 aqui é um caixa saudável. Com dinheiro bem controlado se cresce, e cresce com segurança. Agora, imagina tudo que eu falei aqui, pega esses 5 aceleradores, e aí você tem uma equipe afiada, você tem vendas aceleradas, você tem clientes encantados, você tem um caixa saudável. E para fazer o que precisa ser feito, tem 2 caminhos aqui. Ou tu fica como é que está, esse improviso, ou você escolhe mudar e crescer, onde você aplica um método, se organiza a empresa, acelera os resultados, você implementa uma gestão profissional dentro do teu negócio, você foca em crescimento estratégico, você multiplica resultados e conquista liberdade empresarial. Quem escolher mudar e crescer, esses 5 aceleradores fazem parte da minha formação presencial, que eu trago agora, na Carina falou, dia 14 de agosto até 30 de outubro, em inglês, na CIF. Vão ser 12 encontros, 12 quintas-feiras à noite, das 7 às 10 da noite, onde uma turma de no máximo 15 empresários vão ter esses 5 aceleradores e mais. Vou trabalhar o modelo do negócio, o mapa estratégico, a gestão financeira, a gestão de pessoas, liderança e conflitos, processos internos, vendas e atendimento, e metas, premiações e comissões para todas as equipes.